Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Ivo, eu sou o CEO da Conversion, agência de performance, e eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito interessante e também muito polêmico, né? E a minha afirmação que eu trago nesse vídeo é: o SEO técnico morreu. Calma, eu sei que há um certo exagero nisso daí, é um pouco para chamar atenção, mas ele também carrega um grande fundo de verdade. Obviamente, o SEO técnico não morreu, né? O SEO técnico ele continua importante, mas ele não é mais suficiente para uma empresa, para um site ranquear, se posicionar no Google. Então, se você quer entender o que aconteceu ao longo do tempo e como você pode agir para ranquear, para voltar a ter posicionamento no Google, acompanhe esse vídeo que eu vou trazer todo o conceito, depois eu vou fazer uma análise e vou gerar uma série de insights para que você consiga aplicar. É uma análise com casos reais, para ser o mínimo de bullshit, o mínimo de teoria, para você conseguir acionar isso no seu site. Beleza, então aqui você vai ver aqui a minha tela, eu vou compartilhar a tela com você, todas as análises que vão ser feitas. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz uma consulta aleatória, eu vou replicar aqui para vocês, pesquisando a palavra-chave camisetas. Você pode fazer isso no Google, provavelmente os resultados serão mais ou menos os mesmos, né? E nós temos aqui três resultados, né? Os três primeiros resultados. Então, Kanui, Dafiti, Chico Rei, né? Site que, inclusive, eu não o conhecia até então. Quando a gente pensa no SEO técnico, né? Inclusive, aqui na Conversion, acho que há 5 anos atrás, eu publiquei um conteúdo chamado Fórmula do SEO, né? E ele partia do pressuposto de que o Google é uma calculadora, né? Porque o Google, de fato, ele nada mais é do que uma calculadora. Ele calculava os elementos que um site tinha, comparava com os outros e definia uma nota, obviamente interna, e com essa nota ele ranqueava os sites. Então, o que a gente tinha era que, basicamente, né, relevância mais autoridade igual a performance, né? Performance é o que a gente pretende com SEO, que é alcançar o topo do Google, o posicionamento de palavra-chave, né? Relevância vai entrar aqui como a indexabilidade do site e a relevância para o usuário, o conteúdo, né? Conteúdo que o site trazia. E a autoridade era basicamente, né, o domain authority e page authority. Para quem não está familiarizado com essa terminologia aqui, né, domain authority é basicamente uma nota baseada nos links que o site recebe. Ela não é fornecida pelo Google. Antigamente o Google divulgava isso em formato de PageRank, mas hoje temos ferramentas como Moz, Ahrefs que geram uma nota para isso daí. Então, basicamente, os sites que tinham uma boa nota técnica, tinham uma boa nota de autoridade, elas tinham uma tendência muito grande a ranquear nas primeiras posições. É um movimento que ocorre, não é de hoje, tá, pessoal? Ele vai ocorrendo ao longo do tempo. Vou colocar aqui, isso aqui é o SEO técnico. SEO técnico, eu vou falar de tech, mais conteúdo, mais link building, né? Tem muita gente que nem consegue, nem faz link building, né? Talvez não perceba o impacto disso daqui tudo. Mas o Google, especialmente desde 2015, 2016, ele vem fazendo um movimento que fica muito mais forte, especialmente do último ano para cá, onde ele introduz um novo e determinante fator, que é a experiência do usuário. Você pode falar: poxa, Diego, eu li em muitos lugares, eu sempre aprendi que a experiência do usuário era importante. Sim, ela era importante, mas o impacto dela era muito mais excludente, entendeu? Quando um site ele não atingia uma experiência do usuário, quando o site ele era estranho, ele era esquisito, de alguma forma o Google conseguia derrubar esse site, né, por causa de outros fatores, eu entendo que meramente estatísticos. Porém, nessa fórmula do SEO, o Google ele é um algoritmo, ele continua sendo uma calculadora, né? Você vai ter a introdução de nossa querida inteligência artificial por meio de um negócio chamado Machine Learning, que é aprendizado de máquina. Tá bom, Diego. No que consiste isso daqui? Eu vou trazer um exemplo bastante prático, né?
Então, eu estou aqui, sou usuário, navegando no Google normalmente, né? Então, fui aqui no site da Kanui, cliquei, vi aqui tal e não está interessante, voltei. Aí vi aqui da Fit, não me interessa, camiseta masculina, loja de camisetas online, não. Tá, estou interessado nesse daqui, né? Camisetas masculinas, básicas, gola V e mais. Então, aí cliquei aqui, repara que esse resultado que estava para baixo, né? Ele está para baixo porque ele tem uma baixa probabilidade de ser clicado. Na medida em que várias pessoas cliquem nesse resultado, que reproduzam esse comportamento que eu tive, há uma probabilidade do site ir subindo. E com as análises estatísticas que o Google faz através do Machine Learning, ele consegue entender o comportamento do usuário. Olha, o site não está carregando. Ele consegue entender o comportamento do usuário e, a partir disso, passar a entregar o site da melhor forma. Um outro exemplo disso daí é o tempo que uma pessoa vai gastar no site. O primeiro site eu devo ter ficado em torno de 10, 15 ou 20 segundos. Né? Esse daqui eu acredito que eu já fiquei mais de 1 minuto. Então, se eu clicar em voltar aqui, o Google já consegue entender que eu estou numa página de resultados de busca, mais uma vez, e aí ele começa a adquirir esses elementos de experiência do usuário. Isso já ocorre há vários anos, né? Há vários anos já se otimiza com isso daí, mas acabava que as coisas iam ficando muito restritas a esse universo, né? A essa mecânica de ir e voltar. Tem muito o que se fazer aqui, mas eu quero falar disso daqui, né? Como isso daqui está cada vez mais importante, também fazer algumas análises técnicas para vocês entenderem como, de fato, o SEO técnico não é que morreu completamente, né? Mas que ele não é mais suficiente para o ranqueamento. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma ferramenta da Moz chamada On-Page Grader. Ela é uma ferramenta que basicamente calcula o resultado, faz uma nota técnica. Eu gosto muito dela, acho que ela ajuda bastante, entendeu? No dia a dia, se você tem que fazer análises de páginas em escala, ela consegue te ajudar bastante porque ela traz um page score, né? Ou seja, ela traz uma nota. Certo ou errada, né? Essa nota ela tenta simular o mais próximo possível do que o Google diria sobre essa página. Eu já deixei aqui os resultados todos abertos nas minhas janelas e vamos começar pelo primeiro colocado, né? A Kanui, palavra-chave camisetas, ela ganha um page score de 91. Olha, primeira posição, parece uma nota muito boa, certo? Agora vamos ver, tá aqui a página deles, né? E a página deles, estão querendo capturar o meu lead, tá aqui, tem os produtos, tem os filtros, tem o texto de apoio aqui, bem discreto, bem perceptível, tem banners, né? E tem um scroll que tende ao infinito. Tende ao infinito, não, depois ele volta com mais anúncios aqui, certo? E depois nós temos a da Fit, também a palavra camisetas, page score 89. Então, quando a gente olha por essa lógica, a Kanui tem 91, está na primeira posição, a da Fit tem 89, está na segunda posição, parece que faz sentido. Né? Pessoal, vale lembrar, isso não é a nota do Google, tá? Isso é a nota de uma empresa que criou uma ferramenta que avalia. Com isso aqui a gente vai ver tendências, né? Mas, aparentemente, parece que há uma lógica nisso, certo? E aqui está a página da Fit. Ela já tem um conteúdo aqui na frente. Particularmente, eu acho interessante aqui. Tem filtros de consulta, né? E segue mais ou menos a mesma lógica, o mesmo grupo empresarial que está por trás de ambas as empresas, né? E elas também trazem aqui os benefícios, né? Pensando em você, legal. E aí agora a gente vai para Chico Rei, né? Que para mim é uma novidade, é uma grande surpresa, né? Ela tem aqui então o page score de 96. Vou dar um zoom aqui para quem não viu, né? Conseguir ver, se você talvez esteja vendo no celular. Então olha só, né? Ela dá uma nota e o page score dessa página é 96. Então, pessoal, eu não analisei profundamente, né, cada um dos elementos, né, mas isso daqui diz alguma coisa. As métricas apontam a tendência, né?
uma página que está na terceira posição tem uma otimização técnica melhor do que páginas que estão na primeira e na segunda posição, né? Aí você pode falar, poxa, Diego, isso não é o suficiente, né? A Dafit, a Kanui são lojas muito mais reconhecidas, as pessoas tendem a clicar mais nos seus resultados, e provavelmente elas têm uma autoridade de página muito maior. Eu falo, é verdade, né? Esse caso especificamente, ele não derruba a tese do SEO técnico, a tese do SEO tradicional. Para fazer isso daqui, para entender, então a gente tem que olhar qual que é a autoridade, né, tanto do domínio de cada um desses sites, quanto a autoridade de cada uma dessas páginas, né? Eu não sei se vocês conhecem, aqui tem uma outra ferramenta que eu gosto bastante, da Ahrefs, vou refazer a consulta para vocês acompanharem. Então, ela vai me trazer, eu vou colocar aqui, camisetas, ok? Então ela traz um relatório, né, da palavra camisetas, a dificuldade de palavra-chave não funciona em português, né, tem o volume de busca, tem as taxas de cliques aqui, tem ideias de palavras-chave, bem interessantes, bem legais, tem histórico de posicionamento, né, parece que sempre dá um bug, né, quase sempre tem algum tipo de bug aqui, mas faz parte. Esse relatório aqui muito me interessa, né? Ele já traz uma tabela com todas as principais métricas de autoridade, né? Lembra que eu falei lá da fórmula do SEO, né? Relevância, autoridade igual performance. Então a gente viu por lá os aspectos de relevância, né? Muito passando pelos aspectos técnicos. E agora a gente vai ver os aspectos de autoridade, né? Então, DR aqui é o Domain Authority, né? Eles chamam de Domain Rating, e depois eles têm a URL Rating, o R, né? Que é basicamente o Page Authority, né? Então, DR, né? Não é a DR de relacionamento, obviamente, é a DR de Domain Authority, autoridade de domínio, e aqui é da URL, que é da própria página, né? Geralmente, a URL ela vai impactar mais, mas as duas métricas elas são combinadas, né? O Google, de alguma forma, ele vê as duas. Então, ele tem um KPI que é muito interessante aqui, que é o número de backlinks que essa URL recebe, depois o número de domínios, né? Você pode reparar que nessa amostragem, a Dafit está na primeira posição contra a Kanui, que está na segunda, e a Chico Rei se mantém na terceira, né? Pelo que eu me recordo, a Netshoes também aparecia, ela estava na quarta posição. Então, tem pequenas variações, são normais no Google, né? E a gente vai poder... Eu gosto de me concentrar muito nessa análise de backlinks, de UR, e gosto de ver os domínios, né? Porque se uma página, um site receber milhares de links, né, de um mesmo domínio, ele não vai ter o mesmo peso, né? Então a diversidade de domínios, ela é um fator importante. Então a gente tem aqui, vamos vendo aqui, então Dafit e Kanui tem 21 e 22, né? Virtualmente eles estão tecnicamente empatados, né? A Kanui tem até uma margem um pouco maior e ela tem um número de domínios maior. Então parece que faz sentido, né? O SEO técnico parece que ele está fazendo sentido, porque a Kanui, no nosso exemplo aqui, está na primeira posição. E olha só, tem 21, 22 de autoridade contra apenas 14 do nosso exemplo do Chico Rei, que tem apenas 2 domínios, né? Quando a gente olha por isso daqui, né, parece que faz todo sentido, né? Que o SEO técnico ele está acontecendo aqui. Mas, se a gente for descendo, né? Lembra que essa coluna aqui, ó, é a de autoridade de página. A gente chega a um player grande, né, que é a Lojas Rennes e a própria Netshoes, que está acima da Chico Rei, né, ele tem 20, ele tem 9 domínios. Vamos vendo aqui. E você tem o próprio Mercado Livre, olha só. Page Authority de 24, né, superior a todos os outros players, e 25 domínios. Peraí, por que o Mercado Livre, que tem uma grande autoridade de página, né, 85, né, nos maiores sites do Brasil, está acima de todos os outros players, tem o maior Page Authority e o maior número de backlinks, e por que ele não se posiciona? O SEO técnico, né, como eu falei, ele é a base de tudo, mas chega um ponto que alguma coisa está fora da ordem, né? Alguma coisa não está ocorrendo como o SEO técnico esperava. Vamos pegar aqui e analisar essa página. Eu nem tinha analisado ela antes. Vamos fazer isso ao vivo, né? Fechar aqui. Aqui tem os resultados, né? Os kits de camisetas, né?
tem algumas diferenças aqui. Então, pessoal, fazendo uma simples análise aqui, né, entendendo o comportamento do usuário, né, pelas outras páginas, vocês vão reparar que as outras páginas traziam produtos aparentemente muito mais relevantes para um usuário médio, né? Produtos, acho que na faixa de 50, 60 reais, alguns tinham produtos de marca, tinham promoções, tinha uma experiência, né? Deixa eu mostrar aqui, acho que isso aqui é relevante, né? Ó, sempre tinha uma troca, né? É uma experiência muito comum em sites de moda. Você passa por isso aqui, tem um detalhamento um pouco diferente. Repara os preços, né? Que são diferentes mesmo, são diferentes. Olha só, né? Tem marcas de maior ou menor relevância. Enfim, a Kanui vai seguir mais ou menos essa lógica. Opa! E aí você olha que o Mercado Livre realmente tem uma experiência diferente, né? Não é, talvez não seja a experiência esperada, né? Você não quer ter que comprar 8 camisas iguais, né? Básicas. Ou essa camisa aqui, que talvez seja de gosto duvidoso, um preço consideravelmente alto. Obviamente o Mercado Livre é relevante, sim, é um site super relevante, ele tem uma experiência do usuário ótima, mas para essa busca especificamente, ele não está dando conta de se posicionar mesmo com todas as métricas de SEO, né, tradicionais funcionando muito bem. Então, pessoal, a gente vai chegando num ponto, né, que esse exemplo aqui ele traz que alguma coisa está fora da ordem, né? O SEO tradicional, técnico, antigão, ele morreu, né? Ele não é mais o mesmo, né? Surge um novo SEO que vai estar cada vez mais pautado na experiência do usuário. E aqui tem, para a gente entender como isso daqui é relevante, né? Essa aqui, a SimilarWeb, ela é uma ferramenta cujo propósito é uma ferramenta de benchmarking, uma ferramenta de você comparar dados de um site com de outros sites. Eu inseri aqui a Kanui, a Dafit, a Chico Rei. Ela traz as métricas do site. É mais ou menos como se ela tivesse o Google Analytics de cada um dos sites. Obviamente ela não tem, né? Mas ela simula, ela estatisticamente gera os dados que deveriam estar no Google Analytics. Eles são 100% confiáveis? Não, pessoal, claro que não são 100% confiáveis, né? Eles não são os dados do Analytics. Eles utilizam modelos estatísticos para chegar o mais próximo possível. Então você não deve, isso aqui, por exemplo, número de visitantes, né, que são sessões no Analytics. Isso aqui vai ser o mesmo do Analytics? Não. Mas eu já fiz muitos testes aqui e esses números, né, eles acompanham a tendência. Então, se você comparar a Dafit com a Kanui e com a Chico Rei, provavelmente a proporção de acesso ela vai mais ou menos se manter. E pessoal, a gente estava falando dessa marca muito... Deixa eu dar um zoom aqui também. Vamos ver se acho que ficou um pouquinho melhor. Então, a Kanui aqui, acessos mensais 2,6 milhões, Dafit 11,1 milhão, Chico Rei apenas 240 mil visitas por mês. Aqui são Unique Visitors. Essa daqui, visitas por usuários únicos, é uma métrica que eu acho muito interessante. A Dafit realmente está um pouco acima, né? A Kanui 1,91, a Chico Rei 1,85. Vê que são muito próximos, né? Vê que são muito próximos. Por que essa métrica é importante, pessoal? Né? Isso aqui é importante dizer. Eu estou olhando do site como um todo, né? O Google vai poder ter, num detalhe, talvez um pouco mais detalhado isso daqui, vai conseguir explorar isso num detalhe. A gente está vendo no macro aqui para entender tendências e ver que há dados que suportem essa tese que eu estou defendendo com vocês. Né? E tudo que a gente tem olhado são as tendências. Né? Então, você tem duas tendências muito próximas. Nesse sentido, olhando esses dados, há uma tendência da Dafit estar na frente, no relatório do Ahrefs, ele estava na frente. E aqui depois a gente tem a duração da visita. Né? A Kanui está na primeira posição, tem uma duração de visita mais baixa. A Dafit um pouco mais alta, né? Mais um fator para ela estar na frente. Lembra aquilo que eu falei, né? O usuário clica no resultado, porque aquele resultado é mais atrativo. Se ele fica mais tempo no seu site, quer dizer que o seu site é melhor. O Google entende isso daí. Né? E que o Chico Rei, ele vem logo na cola da Dafit, né? Com 6 minutos e 8 segundos, contra 6 e 40, contra apenas 5 minutos da Kanui. Né? Ou seja, a Chico Rei, que era um site desconhecido, né? Ela começa a ter
elementos que suportem, que dão um embasamento de que o site é qualificado, de que aquele site é relevante para o usuário, né? E aqui a Chico Rei, ela ganha algumas métricas, né, de páginas por visita, né? Então, olha só, é muito superior essa métrica. Eu, particularmente, eu acho uma métrica interessante, né? Você vai ter aqui, ó, 9,6 visitas por sessão. Quer dizer que as pessoas consomem muito lá. Um bom site, pessoal, a pessoa tem que se entreter lá dentro, né? A pessoa tem que gastar tempo dentro do site, né? E depois você vai ter que o bounce rate, que o dele também é superior, mas são métricas muito próximas, entendeu? São muito próximas. Não, nem consideraria tanto isso daqui, mas essas métricas aqui, especialmente essas daqui onde o Chico Rei se destaca, elas sustentam, elas reforçam a tese de que o Google está avaliando a experiência do usuário de uma forma muito mais intensa, né? Então, voltando para o nosso modelo aqui, deixa eu diminuir essas fontes. 32 está muito grande, acho que 18 dá para ler. Então a gente partia disso daqui, né? Então você tem relevância mais autoridade igual performance. Pessoal, tudo bem, né? Isso aqui continua existindo. E o machine learning, né, ele vai entender que na medida... O Google, como é que ele faz? Qual que é o processo dele? Ele vai entregando cliques, entendeu? Então o site ele começa lá, sei lá, na página 5. O Google entrega um outro clique para um long tail. Se a inteligência artificial dele vai entendendo que o site proporciona uma boa experiência, ele vai subindo, né? Mas o SEO técnico, ele continua sendo a base, né? O SEO ele tem evoluído em que sentido? No sentido de como se fossem cascas de cebola, né? Então, o SEO técnico, né, e a gente poderia falar só dos aspectos on-page, é a base do SEO. Depois você ganha aspectos de conteúdo, depois você ganha aspectos de link building, e agora você tem aspectos de inteligência artificial baseado na experiência do usuário. A ideia com isso daí do Google é que ele consiga trazer o resultado que é mais relevante para o usuário. Em tese, virtualmente, teoricamente, muito teoricamente, pessoal, daqui a 5 ou 20 anos, o Google ele não vai usar mais os critérios atuais, né? Ele não vai usar mais os critérios técnicos, ele vai se pautar única, exclusivamente nisso daí da experiência do usuário, né? Hoje em dia, o SEO técnico, apesar do título desse vídeo, que foi para chamar a atenção de um ponto muito importante, hoje em dia continua fundamental, né? O Google ainda tem dificuldades de ler JavaScript, já evoluiu bastante, tem sites que ranqueiam sendo em JavaScript, mas no futuro a experiência do usuário é que vai pautar tudo. Por fim, também tem uma mudança do Google baseada no update dos últimos 2 anos, chamado YMYL. O Google passa a tratar de uma forma distinta sites que tenham essa característica, tá? Diego, o que é YM, YL? Bem, é simplesmente Your Money, Your Life, né? E o que seria isso aqui? No início, né, o Google pegou sites de saúde e de finanças, principalmente, e aplicou nele uma nova atualização onde ele derrubava sites que não eram confiáveis, né? Que como são informações muito sensíveis, né, que ligam Your Money, Your Life está ligado ao bolso, à saúde financeira, à saúde física, ele trouxe atualizações para derrubar isso daí, né? Derrubar os sites que para ele não eram confiáveis, né? Então, o que é um site confiável, né? É um site que tem EAT, né? EAT, que é basicamente, né, expertise, authority e trust, né? Ou seja, o seu site ter expertise, ele ser especialista em um único tema. Voltemos lá para Chico Rei. Eu vou analisar ele, como esse site ele consegue demonstrar o seu EAT. Vou arrastar, fechar aqui. Isso daqui já vimos. Isso daqui talvez a gente queira ver.
Pessoal, eu não conhecia esse site, isso daí faz parte do processo do Google, né? Faz parte do processo, né? Então, o que é você ter expertise? Você ser muito bom em tese, ou melhor em alguma coisa, né? Autoridade é você ser reconhecido como tal. E trust é trazer elementos de confiança. O primeiro movimento que você provavelmente viu do Google em torno disso daqui, né? E talvez você nem tenha ligado também, muito recentemente vi ligar isso daqui, é quando ele, cerca de 5 anos atrás, não me lembro ao certo, o Google lançou um update falando que sites que não fossem seguros, que não tivessem HTTPS, que não tivessem certificado de segurança, poderiam perder posições, né? E o HTTPS, ele é um fator de EAT, né? Então, a coisa mais básica de todas está aqui. Então, analisando a Chico Rei, olha só, eles são especialistas, né, em camisetas, parece que produtos personalizados como um todo. Olha só, sketchbooks, que eu acho que é tipo um Moleskine, olha, interessante, olha só, eu particularmente achei interessante isso. Começa pela camiseta, canecas, né, você vê que tem um design diferente, um design popular, né, tem posters, né, coisas que chamam a atenção. Olha só, pessoal, aqui uma coisa, pensando em aumento de tempo médio, que eu acho muito interessante que eles fazem. Então, desconto progressivo, eles têm um preço cheio, que é até um pouquinho caro, né? Se você for comparar que havia uma camiseta de marca nos outros sites por 50, 70 reais, e que ele é o mesmo preço dele. Só que se eu comprar uma camiseta, eu já ganho 25% de desconto. Se eu comprar 2 camisetas, eu ganho 35% de desconto. Se eu ganhar 3 camisetas, eu ganho 50% de desconto. Né? Ou mais, 3 camisetas ou mais camisetas, claro, 50% de desconto. Então, isso daqui incentiva para a pessoa consumir o máximo de produtos, isso daqui fica explícito, fica muito destacado, né? Trazer aqui os dados do SimilarWeb. Olha só, páginas por sessões, será que não é por causa disso? Eu acho que isso contribui bastante para isso. Mas isso aqui isso não é o EAT, tá? Isso daqui é o dwell time, ou seja, o tempo médio que a pessoa vai gastar no site, né? E a Chico Rei está demonstrando que consegue gerar isso daqui. Então a primeira coisa que a gente repara, né? Olha só, ele tem uma gama de produtos muito grande, 49, ele tem expertise em camisetas, né? Isso daqui está demonstrado. Se é bom ou não é, não cabe a gente julgar, mas minha opinião pessoal é que tem um gosto moderno aqui, né, que ele lida com até uma cultura um pouco que ou a reserva ela criou ou se aproveitou, se desenvolveu em camisetas descoladas e tal, olha, 1971, do Chaves, né, cultura pop, bem legal. Assim, à primeira vista, é um design que, ao meu gosto particular, não agrada tanto. A 1730 resultados, eles têm muita coisa. Não me agrada tanto esse design, mas é um design que faz muito sentido para uma certa persona, entendeu? Então, filtros aqui, olha só que legal, né? Ele tem os filtros, né? Acho que as pessoas gastam tempo, né? O seu site ele tem que fazer as pessoas gastarem tempo, né? A Chico Rei, ela tá se beneficiando de um tráfego orgânico gratuito competindo com players gigantes, né? Tá aqui. Então, camisetas masculinas, eles têm aqui o texto de apoio, né? Olha só, o texto de apoio. Ele é importante, tá, pessoal, para ajudar na indexação. Então, eles leem aqui, falam quais são os principais, né, para guiar o usuário. E aí vem, pessoal. Eu acho que isso aqui poderia ir para cima, entendeu? Eu acho que é uma perda de tempo deixar isso aqui tão para baixo. E olha só. Eles não estão trabalhando tão bem nesse aspecto de autoridade, né? Não é tão explícito aqui, né? Que, ou seja, são reconhecimentos em si externos. E pessoal, repara que o EAT, ele muitas vezes vai ocorrer simultaneamente, tá? Mas aqui talvez dê para separar um pouco. Eles têm vários selos aqui,
né? O selo do Google, Secure Trust, que dá alguma ideia de segurança. E eles têm aqui, né, aparentemente, alguns projetos sociais que eles fazem e que eles são empresa que tem um investimento, né? Então isso daqui gera trust, né? Gera confiança. Eu não fiz o teste, vamos ver como é que... Vou pesquisar aqui, vou fechar todas as outras coisas que nós... Fechar... Chico Rei, camisetas, ó. Olha só, as pessoas buscam os produtos deles, né? Eu acho que o produto deles é interessante, né? Ele gera algum tipo de awareness e as pessoas vão pesquisando por eles. Isso é muito interessante. Tem uma busca aqui também que pergunta se é confiável, né? Chico Rei é confiável. Reclame Aqui é um parâmetro para isso daqui. Olha só o que estão falando. Uma loja, acho que é diamante, né? Olha só, ótimo. Então isso daqui gera trust, gera confiança. Quando eu pesquiso o nome da marca, geralmente tem que, olha só, comentários do Google, né? Legal, ó, 4,6, bem avaliado. Vamos ter comentários negativos, isso aí faz parte, tá aqui. Então, o que o Google vai querer, né, é que o site ele tenha esses elementos aqui, né? Os selos vão ajudar bastante nisso daí. Tem outra coisa que é legal, você tem uma página Quem Somos, né? Olha só, eles estão em Minas Gerais. Eles têm Quem Somos aqui? Deixa eu ver. Tire dúvidas, trocas de devoluções, né? Isso aqui é importante, né? Você, olha só, você explicitar os seus canais de contato vai ajudar também. Pessoal, tudo que eu estou falando, ele está muito ligado ao Search Quality Evaluator Guidelines, né? Isso aqui é um documento do Google. Vamos ver. Ele é um documento do Google que ele foi criado para profissionais, funcionários de provavelmente uma empresa terceirizada, que eles avaliam os sites. Eles avaliam sites, entendeu? Eles dão notas para os sites baseados nos critérios do EAT. Ou seja, se antigamente o SEO ele era técnico, ele era uma calculadora, ele era mecânico, agora tem pessoas que estão avaliando os sites seguindo essas diretrizes que estão ali na tela, no General Guidelines, né? Então vai ter esse documento aqui, eles vão explicar, olha, ele foi atualizado em dezembro de 2019, eu li uma parte considerável desse documento, é preciso lê-lo todo, né? São 180 páginas, é bastante coisa. Ele explica toda a filosofia do Google aqui, né? Toda a filosofia do Google está aqui e profissionais, pessoas vão avaliar os sites. Muito provavelmente esses sites que a gente está vendo aqui, eles passaram por avaliação dessas pessoas. Essas pessoas verificaram que esses sites eles tinham um EAT. É possível até, não vou falar que é isso que está determinando, por exemplo, a Chico Rei. Olha só, acho muito legal isso aqui, né? As marcas que trazem propósito, então camisetas que mudam o mundo. É bastante simples. É legal ter isso daqui, é uma forma de se diferenciar. Cadê? Eu não vou falar que é isso daqui, mas poderia explicitar mais o contato, né? Trazer mais reconhecimento externo, né? Olha só, uma coisa que eu gosto muito aqui. Olha só, isso aqui é um reconhecimento externo, né? Então, o Boticário aqui, o Chaves, né, parece que eles são representantes oficiais, eles fazem essas camisetas populares, pop, com coisas originais. Isso é legal, isso é legal. Isso aqui é um bom elemento de autoridade. Então, por exemplo, saiu na imprensa, dá para colocar, olha só. A Growth Supplements hoje é a maior marca de suplementos do Brasil. Você entra no site delas, né? Eles colocam, somos todos atletas, somos todos growth. Né? Então eles começam com o posicionamento deles. Eu acho review de usuários
algo muito, muito, muito legal, né? Ele é um elemento de autoridade, né? Ainda mais quando isso daqui é auditado, né? Então, pessoal, a ideia desse vídeo era justamente fazer um estudo de caso onde um site, uma busca, onde o SEO técnico ele não é mais o suficiente para ranquear, né? Seguindo a lógica anterior, o primeiro posicionado ali seria o Mercado Livre, depois você teria os outros players e, entretanto, você tem um player aleatório, né? Não é aleatório, a gente está vendo que tem muitas coisas construídas por essa marca, mas que era uma marca que eu não conhecia, né? E talvez você não conhecesse, talvez você a conhecesse, mas não foram só os elementos técnicos que ajudaram esse site a ranquear. Então, o meu entendimento, pessoal, é que o SEO, como eu falei, ele é como camadas, entendeu? E essas camadas, elas vão se tornando cada vez mais complexas, né? Começa com SEO técnico de indexabilidade, que é o H1, H2, o title, a URL amigável, parágrafo, depois passa pelo conteúdo, o seu respectivo campo semântico, isso é muito importante, né? As palavras, a conexão entre as páginas, a linkagem interna, etc, etc, etc. Depois a gente tem a camada do autoridade do site, né? O link building, ele é muito importante, ele ajuda muito os sites a ranquearem, e agora a gente tem essa camada da experiência do usuário e do machine learning. O machine learning, ele é uma inteligência, ele entende a probabilidade do comportamento do consumidor baseado em experiências anteriores, e isso vai estar ligado às mudanças do Your Money, Your Life, que não impactam somente sites de saúde e de finanças, impactam todos os sites que impactem a saúde física ou financeira, saúde espiritual não, porque isso é a crença de cada um. Que o Your Money, Your Life impacta e-commerce, impacta praticamente qualquer tipo de site, entendeu? E qualquer tipo de tráfego que gere algum tipo de valor para as empresas, que é por ele que a gente compete. Então, o machine learning, junto com essas mudanças, os profissionais estão avaliando os sites, eles mudam para sempre os mecanismos de busca. E o trabalho de SEO, ele não vai se tornar o X, ele não é usabilidade, pessoal. Ele é a capacidade que o SEO, que o profissional vai ter de guiar o usuário, né, para entrar no site, chegar, né, primeiramente clicar, né, depois obter uma experiência de gastar tempo dentro do site, né? E a gente vai construir a experiência da marca por meio do SEO. Já que já falei de coisas polêmicas, né, só para concluir, depois eu faço um vídeo mais a fundo sobre isso daí. Imagine um cenário, né, você sabe que o Google, gradativamente, ele vai tirando o tráfego orgânico e transferindo isso para o tráfego pago. Imagine, por exemplo, que daqui a 10 anos ou 5 anos não exista mais tráfego orgânico. Qual que vai ser o papel do profissional de SEO? Você se assustou? Né? É uma pergunta muito válida a ser feita. E eu acredito que o conteúdo desse vídeo e os princípios que eu estou trazendo aqui, eles vão ditar o futuro do SEO, porque o profissional de SEO, para ele receber tráfego, eu acho que vai continuar tendo tráfego, ele vai ter que construir toda a experiência dentro do site, né? O site ele é como um produto, e o produto ele vai tendo evolução, ele vai tendo melhoria, ele tem que ser melhor do que os seus concorrentes. Então, o papel do SEO é atrair o usuário para uma página e reter o cara dentro dessa página, proporcionando a melhor experiência para ele. E uma das formas de medir se essa experiência é boa é se o usuário volta, né? Então, por exemplo, eu fechei ou não fechei? Ah, não fechei, olha que legal. Né? Então, por exemplo, visitas por usuários únicos é legal. Então, seja o número de sessões por usuário único. Cadê? Duração das visitas. Mas basicamente é isso daqui, né, que você vai medir o retorno do usuário. Ou tem uma outra coisa que é legal, né, as buscas pela marca. Eu acho que o profissional de SEO, que é um profissional especializado em buscas, né, no futuro, vamos ver como é que estão as buscas de Chico Rei. Fiquei curioso. Se as pessoas voltam para o seu site, se elas gostaram, elas vão ter uma experiência, elas vão querer contar para outras pessoas, isso vai aumentar as buscas pela marca. Isso daí é um grande paradigma do SEO. Eu aposto muito nisso daí. Eu gosto de colocar assim, ó. Então, quando eu vou mexer no Google Trends, coloco a marca aqui.
que aconteceu? Que ele não está carregando. Ah, será que foi uma novela chamada Chico Rei? Deixa eu ver se ele tem algum filtro aqui. Na loja de camisetas, vamos ver se tem uma separação um pouco melhor disso. Eu vou aproveitar aqui. Pessoal, eu acredito que obviamente não tenha comparação, né, de um para o outro, mas o Trends ele não vai funcionar tão bem para o Chico Rei, né? Então, olha só, ficando em queda aqui. Tem esse aqui eu já tinha consultado antes. Né? Tem uma consulta que eu acho que... Opa! Mercado Livre contra Americanas. Olha só, quanto mais as pessoas buscam pelo seu site, isso é resultado das pessoas gostarem da experiência da sua marca. Obviamente, o SEO ele não vai ser completamente responsável por isso daí, mas ele vai poder contribuir, né? Se ele desenvolver suas experiências, suas expertises em como aumentar as buscas pela marca, ele vai conseguir construir algo sem precedentes. Então, olha só que interessante, pessoal. O Mercado Livre está, né, de azul aqui. Olha como ele vai subindo. Isso daqui, né, olha só, tem um pico aqui. Talvez será que é uma campanha em TV que vai impactar isso daqui. E ele está num patamar muito bom, enquanto a tendência das Americanas, né, ela subiu, manteve-se estável com leve tendência de subida e tem uma tendência de queda. Vamos olhar aqui, eu estou sem o SEMrush aqui, mas se a gente for analisar nas ferramentas de tráfego, a gente vai ver que o Mercado Livre, ele... tá aqui. Ele tem um tráfego muito mais alto, inclusive o tráfego orgânico. Ele talvez seja o player de e-commerce com o maior volume de tráfego. Vamos lá. Aqui é ao vivo, pessoal. Aqui é ao vivo. Mercado Livre. Pessoal, essa aqui é a versão paga do SimilarWeb. Nós temos aqui na Conversion para a gente, para os nossos clientes. Eles têm uma versão gratuita, não vai ter os dados na mesma profundidade, né? É óbvio, mas já dá para a gente usar bastante insights. Eu usei a versão free do SimilarWeb durante muito tempo, entendeu? Então, alguns dados vão faltar, mas vale mais a sua criatividade, entendeu? Você usar poucos dados e usar bem é o mais importante. Então, estava comparando, olha só, já tem aqui, né? Americanas é obviamente o principal concorrente deles. Vamos ver, está carregando aqui. Né? Lembra, buscas por Mercado Livre subindo. O Mercado Livre, pessoal, né, se a gente fosse analisar as métricas aqui no que eu trouxe anteriormente, né, ia ter uma distorção, porque eles têm muitas páginas por visita, só que isso aqui é obviamente do site como um todo. A duração da visita eu acho que é superior a todos os outros que a gente estava vendo. Né? E o bounce rate deles é baixíssimo. O Mercado Livre, ele é o entretenimento de pessoas que querem comprar, né? Porque ele tem achados lá dentro. Então, o produto deles é muito favorável para o SEO. Né? As pessoas querem ir no Mercado Livre, então vão pesquisar, talvez camisetas no Mercado Livre, entendeu? Pesquisar smartphone Mercado Livre, porque ele proporciona essa experiência, né? Só que o produto deles é muito favorável para isso, não são todos que vão conseguir. Olha a diferença de tráfego aqui agora, fevereiro de 2020, né? 217 milhões do Mercado Livre contra 84 milhões do Americanas. Se a gente for olhar a proporção de orgânico e pago, é praticamente a mesma, né? E você vê que o Mercado Livre realmente tem muito mais e as buscas deles estão correlacionadas com isso daí. Não são coisas isoladas, pessoal, mas são coisas cada vez mais conectadas. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, né? O SEO técnico morreu, você sabe que ele não morreu totalmente, mas ele nunca mais será como antes, porque agora temos o Machine Learning, primeiramente, pessoas avaliando sites, né? Buscando EAT, né? E o Google vai estar cada vez mais competitivo, os sites têm que estar cada vez melhores. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, dá um joinha no vídeo, compartilha com seus amigos.
segue a nossa página, nosso canal aqui no YouTube ou na rede em que apareça, e eu espero brevemente poder trazer outros vídeos, falar sobre essas mudanças do algoritmo, trazer implementações práticas. Então, acompanhe a gente. Obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima.